A sexualidade podia ser vista com olhos completamente diferentes do que a gente vê hoje. Acho que ainda em algumas civilizações a mulher podia sofrer algum tipo de repressão, mas talvez não como no contexto em que a sociedade judaico-cristã imprimiu, no sentido de que o sexo tinha uma função só reprodutiva e toda voltada para uma coisa pecaminosa e feia. Sexualidade é importante na vida de cada pessoa. Ela faz parte da personalidade do indivíduo. Sexualidade é muito mais do que o ato sexual propriamente dito, o coito. Ela não se limita à presença de orgasmo, é muito mais do que isso. No ser estar completo, eles têm que estar com uma sexualidade adequada, não estar apresentando algum grau de disfunção sexual. 30 a 40% das pacientes têm dificuldade sexual. A gente chama isso prevalência, né? E essas dificuldades na sexologia a gente chama de disfunções sexuais. As principais são uma mulher que não tem orgasmo, a gente chama anorgasmia. Uma mulher que não consegue ter penetração, vaginismo, uma mulher que tem muita dor na relação, dispareunia, e uma mulher que deixa de ter ou que nunca teve desejo em ter relação, onde a relação sexual passa a ser um sacrifício para ela. A fisioterapia pélvica trabalha nas disfunções do trato urinário inferior e nas disfunções sexuais também. Na verdade, o que se trabalha? A parte de musculatura que fecha a pelve. Essa estrutura é o assoalho pélvico. Basicamente é aqui que a fisioterapia pélvica atua. Ele tem a função de sustentar e suportar os órgãos internos, pélvicos e abdominais, tá? Então aqui nós temos a bexiga, o útero e o reto praticamente sendo suportados, ok? Essa musculatura ela tem que estar normotônica, ela tem que ter um tônus capaz de suportar essas estruturas e tem a função também de impedir as perdas urinárias, manter a continência e manter a função sexual. Esta musculatura estando com uma tonicidade maior, hipertônica, nós vamos ter as alterações sexuais que chamamos de dispareunia, que são as dores na relação sexual, e também o vaginismo. E isso também depende muito do ciclo da vida. Às vezes ela podia ter um histórico bom, um funcionamento bom, uma frequência razoável, o sexo não era um problema para a vida dela e às vezes por questões físicas, patologias, doenças, às vezes por estar tomando algum remédio que influencia na função sexual, às vezes uma fase da vida como o pós-parto e toda a recuperação, o primeiro ano pós-parto, a demanda com o bebê, a inter-relação com o parceiro. Às vezes mulheres na menopausa, são momentos da vida que eu diria mais críticos, que também há uma maior prevalência de disfunções sexuais. As disfunções sexuais masculinas podem ocorrer no processo da fase de desejo e excitação, na fase de ejaculação e orgasmo e na fase de intercurso sexual. No desejo e na excitação, os problemas mais comuns é o desejo hipoativo, a disfunção erétil e o impulso sexual excessivo. O homem, ele acha que falhar é ter uma disfunção erétil, quando na verdade a disfunção erétil, o conceito de disfunção erétil é quando o homem ele não consegue ter uma ereção que leve a uma penetração em mais de 50% das vezes que ele está tentando ter um relacionamento com a sua companheira. A disfunção erétil é a incapacidade persistente em obter ou manter a ereção para que ocorra um intercurso, um ato sexual satisfatório. A disfunção erétil, então, que é a disfunção mais comum nos homens no mundo, pode estar relacionada a problemas de hábitos de vida, a problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de doenças neurológicas, doenças vasculares, doenças cardíacas, efeitos colaterais de medicações em uso contínuo, causas hormonais, obesidade e problemas cirúrgicos. O fenômeno do câncer de próstata e a sexualidade é um fenômeno muito interligado,
Por quê? Porque um diagnóstico de câncer de próstata muitas vezes faz com que o paciente tenha uma cirurgia e mesmo radioterapia, onde se tem tumores bem localizados, pode-se usar radioterapia para tratar esses cânceres de próstata. Muitas vezes, com o passar do tempo, pode sim também levar à disfunção erétil por uma fibrose produzida pelo tratamento radioterápico. Mas existe tratamento. Caso não se consiga reverter com medicamentos, se consegue reverter com medicamentos orais, se consegue reverter com medicamentos injetáveis no corpo cavernoso do pênis. Caso não se consiga bons resultados, existem próteses penianas. Você pode ter uma causa psicossomática associada com uma causa orgânica. Ainda hoje, a maior causa de disfunção erétil é a diabetes mellitus, dentro das causas orgânicas. A disfunção erétil, o tratamento consiste em aconselhamento, tratamento psicológico, orientações, informações sobre o problema, medicações. Quando a gente pega a história da disfunção erétil, a gente vê que os números nos últimos anos vêm aumentando, não porque não existia, mas porque o homem não procurava ajuda porque ele tinha medo de falar para os amigos que estava falhando, e muitas vezes há uma confusão muito grande na disfunção erétil. E aí começam os grandes problemas, superindicação de alguns tipos de procedimentos cirúrgicos, pacientes jovens colocando prótese, e isso vai refletir lá no futuro. Todo homem, após os 40 anos de idade, vai ter uma diminuição na produção hormonal. Quando é que a gente pensa em investigar um homem que está com dificuldade de ereção peniana e quando é que a gente pensa que talvez seja hormonal isso? Todo homem que tem uma diminuição da ereção, da qualidade da ereção peniana depois dos 40 anos, a gente acaba investigando do ponto de vista hormonal. Mas isso muitas vezes não vem sozinho. Esse homem pode ter irritabilidade, fraqueza, desânimo, falta de concentração, diminuição da vontade de ter relação sexual. Tudo isso está relacionado muitas vezes com uma diminuição da produção hormonal. Isso também pode ser depressão. Isso também pode ser uma diminuição dos valores de hormônio da tireoide. Problemas de ejaculação e orgasmo, as mais comuns. Então, a ejaculação precoce, que pode atingir de 20% a 30% dos homens no Brasil, quando é adquirida. A disfunção sexual masculina, ejaculação precoce ou ejaculação prematura, então, quando ocorre a ejaculação antes da penetração ou até 1 minuto após a penetração, causando depressão, insatisfação no relacionamento, angústia, frustração, problemas de aversão ao sexo. Então, o tratamento da ejaculação precoce passa por aconselhamento psicológico, orientações, informações a respeito da doença e medicações. Existe então uma diferença entre as disfunções sexuais e os desvios sexuais, tá? A pedofilia, a gente entra nesse meio assim de um desvio sexual. Como tem aqueles que têm, né, então alguns fetiches ou só conseguem desenvolver o desejo ou vendo uma outra pessoa se masturbar ou se vestindo como mulher, né, ou muitos homens que gostam de se vestir com peças íntimas de mulher e sentem prazer nisso. Existe muito também, né, aquela questão dos homens virem e dizer, eu sou viciado em sexo. Tem a questão do sadomasoquismo também, que só sentem prazer através da dor, né, ou de tá batendo em alguém. Então são desvios sexuais que devem ser tratados. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro.
O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Disfunção é uma alteração no ciclo de resposta sexual. Então nós temos alterações no desejo, na excitação, podemos ter no orgasmo também. Mulheres que por alguma alteração não chegam ao orgasmo, algum bloqueio até mesmo psicológico. Ou que apresentam dores durante o ato sexual, contrações involuntárias da pelve, vaginismo. Quando essa questão começa a gerar algum tipo de descontentamento, sofrimento, ela não consegue ter orgasmo nunca. E se passam anos e ela nunca consegue. Isso é uma anorgasmia. Então começam as negociações, né? As concessões, e às vezes elas chegam a se sentir quase que violentadas. Uma alteração na função sexual pode ser generalizada, que sempre acontece, pode ser ocasional ou pode ser adquirida. Dependendo do fator que está desencadeando essa disfunção sexual, se avalia em que momento ela está acontecendo. Ah, é em todo o ato sexual? Não, é só em determinado ambiente. É só quando me vem em mente que eu lembro de uma situação. Em que momento se pensa em tratar? Porque não é aquela paciente que tem dificuldade há 1 mês, há 2 meses, não. É no mínimo assim 6 meses de inadequação, sofrimento para si, que às vezes gera também descontentamento do parceiro. E isso implica, assim, numa desmotivação sexual, num desinteresse sexual, se a mulher não consegue falar ou se o próprio casal não consegue conversar sobre isso. Para não apresentarmos alguma disfunção sexual, que seria um problema nessa área, o ciclo de resposta sexual tem que estar completo, não apresentando algum grau de dificuldade. O que é ter uma vida sexual saudável? Claro que a primeira premissa e mais importante é a pessoa se sentir bem em relação a isso, né? Aquilo é para ela, não é uma preocupação. Ela vai lá, ela tem um parceiro que ela elege e essa pessoa escolhe esse parceiro e consegue desempenhar bem o seu papel. Ter relação, que não tenha dor, que tenha prazer, que consiga se excitar e que, não digo sempre, mas que consiga ter orgasmo. O ciclo de resposta sexual, como é que ele funciona? Ele foi estudado primeiramente de uma maneira linear, onde que aparecia o desejo, a excitação e o orgasmo. Foi visto que além do orgasmo tem a fase de resolução. Esse é o ciclo de resposta sexual no homem. Já na mulher, Basson, outra estudiosa, verificou que não é um ciclo linear, que a mulher geralmente não tem um desejo espontâneo. Para ela ter uma satisfação sexual, elas têm que estar bem consigo, no relacionamento e na vida como um todo. Então, geralmente a mulher não olha para uma imagem e tem um libido. É diferente do homem. A sexualidade, na verdade, de uma maneira geral, ela é encarada de maneira totalmente diferente entre o homem e a mulher. São maneiras de pensar diferentes. A gente costuma brincar, mas é a grande verdade. Um homem que acaba discutindo com a esposa, o que ele pensa? Bom, na hora que eu for me deitar com ela, eu vou pegar e vou resolver essa história e a gente vai acabar namorando. E a mulher, ela pensa de uma maneira totalmente diferente. A mulher, ela pensa, bom, agora se ele vier aqui me incomodar, eu ainda vou brigar ainda mais com ele. Então são maneiras completamente diferentes de encarar a sexualidade. De número de relações sexuais, o normal compete ao casal chegar num acordo,
entre eles. Pode variar de uma vez por semana, as relações sexuais diárias ou várias vezes no mesmo dia. Isso o casal vai decidir, bem como vai decidir de que forma vai ser a relação. Se vai ser com brinquedinhos, se vai ser uma relação animal ou não, né? Se vão usar um monte de outras coisas, e banho de champanhe, e cremezinho, e chocolate, e frutas. Isso vai da criatividade de cada um, isso vai do gosto de cada um. Temos a linha de perfume com feromônios. Esse perfume, ele atrai o sexo oposto, né? Temos também os baralhos. O baralho com as posições do Kama Sutra. Para quem está cansado do famoso papai e mamãe, né? Aqui tem várias posições. Então, tem 52 posições diferentes e é uma brincadeira bem interessante para apimentar a relação também. Os dadinhos. Esses dadinhos também, para brincar na hora da relação, tem variações. Tem dadinho com as posições, tem dadinho do beijo, tem dadinhos do strip. É uma coisa bem interessante para o casal. Essa aqui é bem interessante porque é uma caneta comestível. Escreve com a caneta pelo corpo e vai lambendo, vai brincando, aí vai depender da imaginação do casal também. A famosa calcinha comestível também. Ela é à base de gelatina, ela é totalmente solúvel. Esse aqui também é lançamento, que são adesivinhos comestíveis. Cola os adesivinhos no corpo e também vai lambendo, vai brincando. Esse aqui das flechinhas é interessante porque dá para fazer o caminho, né, da felicidade, que nem a gente diz. O saudável é a gente ter o desejo, né, seja por homem ou seja por mulher, mas de uma forma que venha a agregar, que seja algo, né, prazeroso para os dois. O homem brasileiro, ele tem mais ou menos de 2 a 3 relações por semana, em média, tá? E essas relações duram de 3 a 4 minutos. Muitas vezes os casais perguntam o que é normal em termos de relação sexual para o casal. Evidentemente, quando ele namora, ou então logo depois do casamento, o índice, o número de relações sexuais por mês, ele vai ser muito maior do que um casal que está junto há 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Então, se a gente for ver o perfil do brasileiro, o que é o saudável ou o normal é uma palavra difícil de usar, mas o comum, seria em média 2, 3 vezes por semana. Claro que com a maior faixa etária essa frequência vai diminuindo. O objetivo de um homem de 18 anos, a forma como ele lida com essa sexualidade é mais a nível de quantidade, né? Então, como ele está descobrindo, ele tem mais a questão assim de quantas meninas ele vai pegar, de quanto que ele vai fazer. Depois, as buscas começam a ser um pouco diferentes e a própria maturidade, onde eu vou ter uma relação com uma parceira mais fixa e mais intensa. O homem, geralmente na adolescência, ele tem uma atividade sexual mais alta. Aí quando ele tem a família, ele começa a ter uma diminuição desse ritmo sexual por uma série de problemas. Ele vai estar em idade em que ele vai estar produzindo mais. Geralmente hoje a mulher também, ela chega mais cansada em casa, ele tem os filhos, e aí começa uma diminuição da atividade sexual. E depois, geralmente lá pelos 50, 60 anos, aumenta de novo. Lógico que a gente envelhece, mas isso ele não vai tão intensamente refletir na sexualidade do homem. Ele vai ser um homem mais maduro sexualmente, onde sim, vai ter reduzido um pouquinho, né, essa questão da frequência, talvez vai enfrentar algumas dificuldades a mais de ereção. Essa mulher vai passando ao longo da vida desenvolvendo a sua sexualidade e vai se deparar com o climatério, que é onde começam a oscilar os hormônios. Depois disso, se diz que a mulher entrou na menopausa. Menopausa seriam 12 meses sem menstruar. Com isso, o que se justifica? A falência ovariana, a diminuição dos hormônios femininos. Alterando esses hormônios, o que se percebe? Que a mulher já não apresenta mais o mesmo desejo sexual. Essa vagina ficou mais atrófica, não se lubrifica da mesma forma. Geralmente pode estar associado também a algum grau de depressão, afetando todo esse conceito, a relação do casal. Na parte sexual, a mulher vai sentir falta de prazer por estar com uma tonicidade muito baixa.
tanto ela quanto o companheiro. Na verdade, essa musculatura ela sofre agressões de impacto, de gestações, e de atividades da vida diária dessa mulher. Quando você faz um exercício que exige de mais pressão abdominal, de que maneira ela vai ter que proteger o seu assoalho pélvico? Eu puxo o ar, solto todo o ar, prendo e faço a força. Eu estou sem ar abdominal e aí esses órgãos não estão com pressão aqui para jogar. E é claro que se você começar, por exemplo, assim, jovem, você não tem problemas sexuais, você não tem problema de urinários, você não tem problema nenhum. Começar a trabalhar essa musculatura cedo, você vai estar se prevenindo mais tarde. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. A maioria das mulheres atinge, em média, 50% de orgasmo nas vezes que transam, mas a gente tem 10 a 20% que nunca tem orgasmo, nem se tocando, e mais ou menos 10% que são os extremos de uma curva de Gauss, 10% gozam toda vez que transam. A mulher é uma mulher de fases, é uma mulher que cicla, que geralmente menstrua. Então, a sexualidade se desenvolve ao longo da vida da pessoa. Essa sexualidade começa a ser aprendida na infância, se desenvolve mais ainda na adolescência. E a mulher vai passando por essas fases. Sexualidade é um aprendizado. A mulher, para chegar a ter um orgasmo vaginal, que é diferente do clitoriano, tem que aprender, tem que conhecer o seu corpo, ter uma intimidade no relacionamento com o parceiro. Porque há algum tempo atrás era o homem que tinha que tomar a iniciativa, era o homem que ia atrás, era o homem que tinha que ter a mulher na mão, ele que chegava lá, tinha a relação, não se importava se a mulher ia ter prazer, se não ia, se ele estava dando alguma coisa para a mulher ou não. Hoje em dia isso se inverteu. Hoje a mulher com a independência que ela adquiriu pelo próprio caminho da sociedade, hoje ela chega no homem quando ela quer e ela cobra, que ela também quer ter o prazer. Então isso é também um fator que a gente vê que o homem muitas vezes ele chega no consultório falando: olha, minha mulher está me cobrando, que eu não estou legal, que eu não estou dando satisfação para ela. E você vê que ele vem angustiado porque na cabeça dele isso não pode acontecer. Principalmente as mulheres que não têm desejo, que têm a questão da falta do orgasmo, elas não se conhecem, né? Elas não se tocam, elas não sabem aonde que elas gostam de ser tocadas, como que elas gostam de ser tocadas. Então, para que eu possa falar isso para o meu parceiro, eu preciso primeiro me conhecer. E não só isso, tem que se comunicar, tem que dizer para o parceiro que gosta, como gosta, que existe muita influência cultural, até negativa,
A mulher ainda é muito passiva, ela tem pouca atitude sexual. Então, é uma mulher de ciclos, de fases. Ela vai passar por uma gestação, por um período pós-parto. Tem todo um bombardeio hormonal, tem a prolactina, que é um hormônio que vai fazer a produção do leite, que diminui o desejo sexual dessa mulher. Então, a espécie, a evolução dos animais é muito interessante, porque biologicamente, uma mãe que está amamentando num pós-parto tem um desejo sexual diminuído. Na gestação e depois da chegada de um filho, a mulher ela vai ficar com um foco muito mais intenso, não para ela, mas sim para o filho. Além disso, não apenas as alterações físicas, hormonais, esse novo casal, essa nova família está se consolidando. O homem pode se sentir rejeitado, esquecido, pode até partir de ações ou atitudes que demonstrem um ciúmes no relacionamento. Mas muitas vezes aquele casal que está tentando engravidar, evidentemente ele está numa idade mais jovem, porque eles estão em idade reprodutiva, esse casal vai ter mais vontade de ter relação sexual e ele vai manter mais essa atividade. Pois muito bem, quanto tempo ele deve considerar para que procure um especialista em reprodução porque ele está namorando e não está conseguindo engravidar? Segundo a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, 90% dos casais engravidam dentro de 1 ano. Segundo a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, 95% dos casais devem engravidar em até 2 anos. Obviamente, se eu tenho um casal no qual a esposa tem uma idade superior a 38 anos de idade, ou superior a 37 anos de idade, eu não devo esperar 6 meses, 1 ano ou 2 anos para investigar. A gente tem que investigar antes. Dentro de 6 meses a gente já pode investigar. A infertilidade pode afetar a sexualidade dos casais. E a gente sabe que isso acontece bastante. Por quê? Porque primeiro há um desejo muito grande de engravidar e o sexo ele fica muito associado à questão da procriação, da reprodução. Então se perde toda aquela questão sexual, né, de trocas, de carícias e vai para o foco da reprodução. Então a disfunção erétil pode acontecer do parte do homem nesse momento importante, assim como a mulher pode ter alguma dor, alguma dificuldade. Evidentemente que isso tudo pode ser suplantado com o uso de alguns produtos ou então a mulher ter um relaxamento maior para que ela então consiga ter o objetivo que é a relação para ter o seu próprio filho. Para uma função sexual satisfatória é necessário estarmos bem fisicamente, psicologicamente e num contexto social. Várias causas podem alterar a função sexual gerando essa disfunção, sendo elas doenças como depressão, diabetes, hipertensão, problemas oncológicos, algum câncer. A gente sabe que esses antidepressivos utilizados hoje, por exemplo, os inibidores de recaptação, eles têm 30% a 40% dos pacientes que tomam essas medicações que podem ser excelentes para tratar uma depressão, mas podem influenciar na libido grosseiramente, assim. Até o próprio anticoncepcional pode levar à diminuição do desejo sexual. E os estudos mostram que hoje a terapia sexual está se mostrando um bom aliado no tratamento da disfunção erétil, porque querendo ou não, geralmente você tem uma associação psicogênica associada, porque o homem ele se estigmatiza e acha que daí nada vai dar certo. E claro, não adianta nada você tratar sem tratar a causa disso. Então, se o paciente é diabético, ele tem que tomar controle da diabetes. Se ele está com a pressão alterada, ele tem que estar com o cardiologista acompanhando para ter um controle da pressão. Se ele está com algum distúrbio hormonal, tem que se corrigir esse distúrbio hormonal. Então, nós podemos repor testosterona desde que exista uma indicação mostrando diminuição dos níveis de testosterona. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes em academias, o pessoal da academia acaba usando elevadas doses de testosterona. Essas elevadas doses de testosterona podem causar um prejuízo muitas vezes permanente nesse homem. Então o uso em excesso de testosterona pode levar a uma atrofia de testículo e quando esse homem quiser engravidar talvez não consiga mais. E principalmente, como a testosterona ela acaba sendo o hormônio nutridor da célula prostática, se esse homem tiver uma tendência a ter câncer de próstata e nós estimularmos essa próstata com elevadas doses de testosterona, esse homem pode ter um câncer de próstata que talvez ele fosse até não ter
ou fosse só totalmente indolente ou muito tranquilo esse tumor para tratar. Culturalmente, tem se buscado o quê? Além de bem-estar físico, social, emocional, a cultura do corpo. Tratamentos estéticos, tratamentos medicamentosos têm sido usados exageradamente. O que isso pode trazer de malefício à saúde como um todo ou à saúde sexual? Todos os fármacos antidepressivos, anabolizantes e a própria atividade física excessiva pode levar a alterações hormonais, alterando a fase da resposta do ciclo sexual. O álcool e o tabagismo, eles interferem na vascularização peniana, em problemas cardíacos em geral, mas também na vascularização peniana, com certeza ocasionando disfunção erétil. O Viagra afetou significativamente os costumes sexuais e aumentou a felicidade de muita gente. Rapidamente, tornou-se um dos medicamentos mais vendidos no mundo e alterou por completo o sexo na terceira idade. Homens de até 70, 80 anos que já tinham desistido da vida sexual voltaram à ativa, num movimento que também teve impacto direto em suas parceiras. Em 1998, surgiu o primeiro medicamento realmente que trouxe um grande resultado em termos de medicamento para ereção, que foi o Viagra. A grande verdade é que hoje existem milhares de medicamentos que vão produzir uma ereção peniana de melhor qualidade. O grande problema que nós temos visto é que cada vez mais homens acabam utilizando esses medicamentos e muitas vezes em idades jovens 20, 25, 30 anos, 35 anos, sem necessidade. Só que o grande problema está no quê? Toda medicação ela vai criando uma resistência, o organismo ele vai tendo resistência. E pode ser que quando esse paciente venha precisar, ele não tenha mais o efeito que ele teria por um uso prolongado. Numa dessas o homem entra naquela questão assim, quando não usa, não tem uma ereção tanto quanto com o remédio, né? E aí então isso sim pode causar um bloqueio. Então eu só vou ter um desempenho bom quando eu tomo o remédio, e isso sim pode causar uma dependência. É o medo que esse homem tem de falhar, e o homem sempre falhou, em toda a vida sempre aconteceu esse fenômeno, e pode falhar, pode ter dificuldade de ter ereção peniana, isso é normal, não é errado. E existem os riscos também da própria medicação. Ela é uma medicação que o paciente pode ter priapismo, que é quando a ereção não se desfaz, e isso pode gerar aí sim uma disfunção erétil. A gente não fala daquele homem com 70 anos, 60 anos que tem dificuldade, tem um pênis já que não tem uma qualidade tão boa e que começou a utilizar esses medicamentos, que agora ele tem uma ereção de boa qualidade. Mas o que nós muitas vezes condenamos e comentamos sobre isso é aquele paciente mais jovem que não tem problema e que realmente ele usa para que ele se sinta mais tranquilo. Lá no futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, ninguém vai poder dizer o que pode acontecer ou não. A verdade é que talvez, como qualquer medicamento, o uso excessivo talvez vá trazer um dano. A gente não sabe ainda. Mas a verdade é que virou um fenômeno mundial esses medicamentos e eles realmente trazem uma melhora muito grande em termos de qualidade de ereção peniana. Um impacto assim de uma medicação assim para a mulher ainda não existe. Então a gente tem isso e muitas coisas para melhorar ainda nessa área, nessa ciência que é a sexologia. Com o passar dos anos, as alterações fisiológicas do corpo da mulher, o que se constata? As alterações ocorrem também na vagina. Não são alterações somente externas. Na mucosa vaginal vai ficando mais atrófica, ressecada, não tem mais a mesma vitalidade. E isso pode gerar, sim, um certo grau de desconforto, até dor na relação sexual. E sempre se pergunta e sempre foi questionado no sentido, a vagina precisa ser tratada? Sim, ela precisa ser avaliada, precisa ser tratada. Além das pesquisas em laser terem chegado a nível de eliminar vasos, manchas, várias outras coisas de pele, nós chegamos nos lasers fracionados para mucosas e semimucosas. Já existe no mercado um laser fracionado que melhora a flacidez vaginal. Você pode fazer tanto para flacidez, para aumentar a tensão vaginal, como para incontinência urinária. São programas diversos, o ginecologista é aquele que avalia e faz o procedimento. Tá? Nós também temos para mucosa oral, que vai ajudar na tensão
do rosto, por dentro e por fora. Pode ser usado também a melhorar o ronco conforme a origem do ronco. A nível ginecológico, é um laser de fácil aplicação. Coloca o espéculo, coloca o feixe, a ponteira que vai levar o laser, e o ginecologista vai trabalhar com ele a nível genital. Não é um procedimento doloroso, mas a melhora é muito interessante, principalmente mulheres que já tiveram filhos, mulheres que têm flacidez às vezes por origem genética, tá? Ou por baixa de hormônios. Então você tem uma boa melhora da tensão vaginal e com isso melhora o prazer sexual. Na mucosa o laser não dói, você nem sente, na verdade, só ele faz mais barulho do que na verdade dói. Você trabalha na mesma sessão o externo e o interno. Pode fazer várias aplicações, dependendo da necessidade de cada paciente ou o nível de flacidez. Pode ser repetido, de 2 em 2 meses, pode fazer até 4 aplicações no ano, conforme a necessidade. Como é que a gente procede? Nós temos sondas vaginais, tá? Que elas emitem a eletroestimulação. Tá? Então, quando vem o estímulo, a musculatura abraça a sonda, relaxa. E ela vai aprender exatamente qual musculatura que eu quero que ela trabalhe. Nós temos também os chamados cones vaginais. Nós introduzimos no canal vaginal, tá? A mulher fica sem calcinha, tá? E ela fica caminhando na casa dela com o cone intravaginal. Bom, eu tenho um peso e ele vai querer escapar. Então, o que eu vou fazer? Vou contrair, porque eu preciso segurar ele para não perder, tá? E isso aqui, conforme a musculatura vai tendo força, eu vou aumentando o peso. Então, eu tenho mais peso. Medical TV, a vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina.
O que a gente observa é que mulheres, em geral, têm um entendimento mais em conjunto de amor e sexo. E homens, em geral, conseguem separar melhor. Com as relações, né, o namoro, a gente não se vê tantas vezes, a gente não tem tantos compromissos, tantas responsabilidades, se tem aquela coisa da conquista também. E isso, com o casamento, infelizmente, vai acabando. Uma coisa interessante é a diferença entre paixão e amor, que eu sempre costumo falar, que é, paixão é aquilo que cai do céu, que é químico, e que dura no máximo 1 ano, 2. Quando acaba essa fase química, digamos assim, ou a pessoa olha e diz, meu Deus, como eu fiquei com essa pessoa e acabou, né? Ou aquilo vai se transformando no que a gente chama em geral de amor. A mulher prioriza e foi formada para quê? Tendo uma relação, um grau de intimidade nesse relacionamento. Essa intimidade se faz baseada no quê? A partir do diálogo, na confiança, nesse sentido. E muitas vêm aqui achando que se elas não estão bem ou se elas não têm orgasmo, parte da responsabilidade seria do parceiro. Eu acho que o parceiro ele pode auxiliar, mas a responsabilidade de ir à luta é delas. Isso só o amor para conseguir esse tempo, esse respeito, essa intimidade, essa cumplicidade. Essas questões sexuais, quando não estão bem resolvidas, elas acabam afastando a nível afetivo, né? Então, eu não toco, eu não dou beijo, eu não dou abraço, porque se eu der um beijo e um abraço, pode, né, decorrer aí a uma relação. Então, o casal se distancia muito. Então, nesse contexto assim de diferenças de gênero, mulher precisa muito mais de preliminares. Mulheres, mais de 80% vão gozar com estímulo no clitóris, por fora e não na penetração. E homens já são mais focados, têm mais atitude, em geral mais rápidos. Para eles, em geral, a fase melhor é a penetração. Quando ela está amando e construindo uma vida com esse parceiro, e aí já não tem mais a paixão como pano de fundo, depende dela também. Depende da criatividade dela, de se soltar, de se desinibir. E aí o que o casal pode fazer é criar momentos paixão. É aquele casal que vai te contar que está 10, 20 anos juntos, mas foram viajar, ou fizeram um programa diferente, ou um dia por alguma razão foi muito diferente. Vão até uma sex shopping, olhem o que tem de produtos, né? Que são vários produtos que tem para incrementar a relação. Então, que façam isso juntos. Porque não adianta o homem ou a mulher chegar lá com um vibrador imenso e isso não dá prazer para o outro. Não vai se ter uma relação legal, né, de cumplicidade. Às vezes a pessoa tem um pouco de receio de fazer sexo oral, enfim, a gente oferece os óleozinhos, tá, que são produtos para apimentar o sexo oral. Então ele vai ter gosto, vai ter um gostinho, vai aquecer, então ele dá uma leve aquecidinha na região íntima e tem gostinho de caipirinha. Então nós temos também então as bolinhas, que são as famosas bolinhas lubrificantes. Essas bolinhas coloca dentro do canal vaginal e com a penetração ela vai estourar, tá? As bolinhas elas são de gelatina por fora e óleo por dentro, então não tem perigo de ela não estourar, por exemplo, que é o grande medo da mulherada aí, de a bolinha ficar lá dentro e não estourar. A gente tem também a linha de lubrificantes. Então temos os lubrificantes também com com algumas variações. Por exemplo, esse aqui é um lubrificante com cheirinho de menta. Esse aqui, para quem tem dificuldade de chegar no orgasmo, ele ativa a circulação sanguínea da região íntima, então ele vai dar uma sensação de pulsação também no músculo e ele vai ajudar quem tem a dificuldade de chegar no orgasmo. Esse aqui é o famoso gelzinho do choque. Ele dá a sensação de vibração, tanto no pênis quanto na vagina, então ele dá a sensação de choquezinhos. As maiores queixas, né, de mulheres que vêm e dizem assim, Paula, tem muitas coisas que eu não gosto de fazer e eu acabo fazendo e isso me faz muito mal. Exemplo, tá? Uma das coisas que a gente vê muito é o sexo anal. Então, claro, algumas mulheres se satisfazem com isso, mas a maioria realiza, né, acaba realizando o sexo anal
para não perder essa relação, porque então elas têm o medo de que o homem, então, bom, se eu não faço, ele vai atrás de outra, só que aí vai se perdendo a questão do desejo, né, do sexo como algo prazeroso para essa mulher. Não é incomum, às vezes, a gente pegar casais que eles estão numa guerra, a mulher achando que o cara está com outra, e quando, na verdade, o próprio problema está dentro de casa. A própria mulher é o fator desencadeante desse problema sexual, porque ela cobra, mas ao mesmo tempo ela também não dá solução, não há uma conversa. Hoje a mulher ela está conseguindo se soltar muito mais, graças a Deus, mas isso traz consequências nas relações dos casais hoje em dia. Então as separações elas acabam acontecendo muito por causa disso também, né? Pela falta de comunicação, pela falta de expressão do casal, que faz com que a vida sexual se torne um marasmo. E agora a gente também está trabalhando com um curso. Esse curso, ele é um curso onde ensina a mulher, a gente chama de curso de sensualidade striptease. Ensina a mulher algumas técnicas de sedução, algumas dicas também para apimentar a relação, e a prof também ensina a fazer um strip. Às vezes a gente acha que, eu tô com uma gordurinha aqui, o meu peito está caído, eu não vou fazer porque meu marido vai achar feio. Não, teu marido vai achar lindo, teu marido vai ficar muito empolgado e tu vai ver que a tua relação vai melhorar sim. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. O tamanho do pênis masculino é de interesse basicamente para os homens, que consideram o tamanho importante para uma possível satisfação maior para as mulheres. Na verdade, a satisfação independe do tamanho ou da espessura, que é outro índice que os homens costumam levar em consideração. O que se sabe? Que para a mulher chegar ao orgasmo, ela tem que estar num contexto adequado, tem que ter sido bem estimulada, se relaxar e se entregar nesse ato sexual. É diferente ter um orgasmo vaginal de um orgasmo clitoriano. Geralmente, a mulher madura consegue chegar a um orgasmo vaginal. Quando se está entrando na vida sexual, é mais fácil de ter um orgasmo clitoriano. Orgasmo vaginal, as contrações pélvicas, depende de um grau de entrega maior, de um conhecimento anatômico do seu corpo. Em geral, tato, falar no ouvido, muito toque que comece de fora para dentro, nunca direto na genitália ou na mama. E é a queixa principal das mulheres, que com o tempo os homens deixam de fazer isso. Verificamos que muitos casais, muitos relacionamentos continuam, se mantêm, mas a mulher não apresenta um grau de libido. Ela até vai para uma relação sexual, até deixa ser penetrada, mas não consegue se satisfazer.
Por que isso acontece? Bom, vários são os fatores. Pode ser psicológico ou orgânico. Descartando doença, deprivação hormonal, que é a diminuição dos hormônios, o que precisa ser revisto? A qualidade desse relacionamento. Eu quero só te namorar, quero me interessar por ti, quero saber de ti. Nossa, essa mulher já derretia só disso. Talvez a sobremesa, o toque final, a penetração, pênis, vagina, faz parte do contexto. Mas a gente está analisando um contexto de talvez 1000 facetas, onde essa é uma delas. Um relacionamento que traz em sua história mágoas, traições, discussões familiares, desgastes financeiros, vai ter interferência sim na sua vida sexual. Esses problemas vão se refletir na cama. Para o homem, a fisiologia dele é diferente. Tendo uma ereção, ele vai conseguir geralmente ter um ato sexual e chegar a um orgasmo. Então, problemas que desgastaram esse relacionamento anos anteriores podem sim repercutir lá na menopausa, na vida mais madura desse casal. As mulheres estão deixando a relação por quê? Porque realmente cansam e cansam no sentido de, o que realmente hoje é a relação? Não há mais o amor, a cumplicidade, que é uma das coisas que a gente trabalha muito com os casais, né, e que separa muito na questão da sexualidade, que muitos casais vêm aqui e me dizem assim, não, eu conheço tudo do meu parceiro, eu sou carinhoso, eu sou parceiro, muito essa questão do parceirismo, né, não, eu tô sempre junto, a gente faz as coisas, e ao mesmo tempo a gente esquece da questão da cumplicidade, o que é ser cúmplice, né, e que eu acho que a cumplicidade mantém muito as relações e a questão sexual também, né? E que se mistura muito com o amor, com o respeito. Poder falar assim, hoje não foi legal, não está bem a nossa relação, porque não há cumplicidade, porque existe o medo, as pessoas têm medo de falar para o parceiro. Como é que se objetiva o tratamento desse problema? Através da terapia sexual. O que seria a terapia sexual? É uma terapia breve, focada no problema, com sessões psicoterápicas, geralmente semanais, com tarefas para casa. E à medida que vai avançando o tratamento, a gente vai vendo que os casais não se conhecem, justamente pela dificuldade que as mulheres têm de falar, né, de se expressar também, e aí vão fechando, né, essa comunicação e a relação vai ficando empobrecida. A revolução sexual foi uma época que desafiou os códigos tradicionais de comportamento relacionados à sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais. O fenômeno iniciou em todo o mundo ocidental nos anos 60. Um dos gatilhos foi o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, que deu acesso às mulheres à contracepção fácil e confiável e permitiu a elas serem livres para separar o prazer da procriação. A sociedade mudou. A mulher tornou-se mais livre e mais responsável. A revolução sexual foi muito além, criando uma sociedade mais aberta, mais tolerante à homossexualidade e à relação aberta. As pessoas elas têm ainda muita dúvida, né? O homossexualismo ele é visto como algo patológico, não é uma doença. A mesma coisa do transexual também, né? Que a gente diz assim que é um homem, por exemplo, no caso do homem que veio num corpo errado, que tem todo um desenvolvimento emocional, afetivo, de mulher e hormonal também, só que veio num corpo de homem. A gente não diz opção, porque a pessoa é e pronto. Ela pode demorar para se dar conta, ela pode sofrer muita repressão ainda da sociedade para conseguir assumir que ela é homo ou bi, ou enfim. Então, através de um ato sexual, não somente via vaginal, mas podendo ser anal ou oral, pode ter a transmissão de doenças. Muitos se falam em HIV, a síndrome, a AIDS, tem sífilis, tem gonorreia, tem clamídia, tem as formas de câncer de transmissão sexual, principalmente pelo vírus do HPV, e temos as hepatites também muito esquecidas. Os preservativos.
vários lançamentos de preservativos que o casal pode brincar à vontade, pode fazer sexo oral sem medo. Esse aqui que é lançamento, que é o de Coca-Cola. O preservativo é preto e tem gostinho de Coca-Cola. E também tem esse que é engraçado, que é neon, o preservativo brilha no escuro. Que se sabe, que se constata que para uma qualidade de vida adequada, um sexo saudável, seguro, tem que estar em equilíbrio, corpo e mente. Hoje em dia há uma necessidade muito grande de, dentro do casamento, a gente ter que investir nessa parte sexual e afetiva, né? E justamente esse é o grande problema dos casais e por isso que há tanta separação.